Deus é bom. Pai, nós queremos orar nessa manhã em nome de Jesus. Queremos entrar na tua presença no nome de Jesus, porque, Senhor, somente através do nome de Jesus podemos entrar com intrepidez na presença do Senhor. E nesse momento, Pai, nós usamos essa autoridade que Deus nos deu para entrarmos na sua presença, porque somente um está na beira, junto com o Pai, e esse um é Jesus Cristo. Amém. E nós, pela fé, nós estamos em Cristo Jesus junto ao Pai. Sim. E nesse momento, nós entramos na presença de Deus para clamarmos a Deus, a misericórdia de Deus seja manifestada nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas casas, nas nossas cidades, no nosso país, no Paraguai, no Brasil, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Oramos a Deus Amém. para que Deus venha abençoar os governadores, os presidentes do Brasil, os presidentes do Paraguai, os governadores, senadores, deputados, juízes, prefeitos, intendentes, em todas as áreas, em todos os países da América Latina, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos a Ah, tua bênção, Pai, para a honra e glória do Senhor, como o Senhor ensinou, Senhor, para Timóteo, e quando orar, ore pelas autoridades constituídas. E nós estamos orando pelas autoridades constituídas para que nossos países vá bem, para que o nosso país prospere, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. amém. Amém, irmão. Amém. 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 Glória a Deus. Deus seja louvado. Então, irmãos, graças ao Senhor, vamos começar nossa leitura no livro de Amós. E antes de começar a leitura, eu queria fazer uma pequena localização na linha do tempo. Daqui o irmão Mauri, ele postou, eu passei para os irmãos um mapa, né? Se os irmãos olhar ali, é da Bíblia, né? Muito bom esse mapa, né, irmão Mauri? Na situação Maravilha. territorial de Israel. Então, vamos nos localizar. Amós é um profeta vindo da terra de Judá, indo para a terra do Reino do Norte para profetizar. Então, para nos localizarmos, irmãos, nós sabemos na história que Israel era uma nação. E os irmãos lembram que Davi foi o primeiro rei, né? O Saul, depois veio o Davi, e logo mais veio Salomão. E com Salomão, o que aconteceu depois de Salomão? O reino se dividiu. Os irmãos lembram, capítulo eu acho que, eu não lembro exatamente, capítulo 12 de Primeiro de Reis, nós temos uma situação bem interessante. Então vamos começar a leitura ali, capítulo 12, né, de Primeiro de Reis, versículo 24. Só para nos localizar isso aqui, né, irmão? Antes da leitura, que é muito importante. Primeiro de Reis, capítulo 12, versículo 24. É. Irmãos, aqui vamos falar antes da leitura, né? Nós sabemos que Salomão tinha um general chamado Jeroboão e tinha um filho chamado Roboão. Então, Deus agora, por causa da transgressão de Salomão, Deus ia permitir que no reinado do filho de Salomão, que era Roboão, o reino de Israel se dividisse em dois. E o comandante de Salomão, que era Jeroboão, parecido o nome, mas não é o mesmo, né? Jeroboão, comandante de Salomão, ele ficou com 10 tribos nessa divisão, que era chamado Reino do Norte. E o filho de Irmão Salomão, Vitor, sim, irmão, não é Jeroboão um? é Jeroboão I, exatamente, para se localizar. Muito bem, irmão, essa Um. observação. Porque justamente no momento que Amós vai para profetizar no Reino do Norte, quem estava lá, o rei, nesse momento, era Jeroboão II. Então, essa observação do irmão, muito interessante, muito bom. Então, no reino de Judá, que é o reino do sul,
que agora o filho de Salomão fica com duas tribos, que era a tribo de Judá e Benjamim, né? Então aqui você tem o cenário. Então, o que que aconteceu? O reino de Israel se dividiu no reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com duas tribos. Então, para se localizar aqui no versículo 25 na diante, quer ler, irmão Genaro? Por favor. Até o 30. Primeira de Reis, o quê? 12, 24? 12, 25, irmão. 12, 25. E Jeroboão edificou a Siquém no monte de Efraim e habitou ali, e saiu dali, edificou a Penuel. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tornou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, né? Isso. Que te fizerem subir da terra do Egito. E Aí. pôs em, Pode continuar. Até o 30, irmão. e pôs em Betel, e colocou o outro em Dan. E pôs um em Betel, e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan com cada um a adorar. Até Adorar o o becerro. 30. Adorar o becerro, né? Até aí tá bom, irmão. Obrigado. Obrigado pela leitura. O irmão Diego tá aí conosco também, hein, irmão Diego? Alegria. Amém, graça e paz. Graça e paz, irmão. Ali no. Não sei se o irmão viu o mapa, mas aí você te mostra o mapa. Esse mapa postou o irmão Mauri. Ele é um mapa da Bíblia. Ele tem uma marcação em cor amarela e tem outra em cor verde. Não sei se os irmãos repararam. Eu mandei para você, irmão Sanderson. Ah, tá. Então, essas são as divisões do Reino do Sul e do Reino do Norte. E na amarelo está o Reino do Norte e no verde está o Reino de Judá. Então, lembrando, o Reino do Judá, Deus preserva uma tribo lá, que é a tribo de Judá, para continuar a promessa de Davi, na qual no futuro ia vir quem através da tribo de Judá? Jesus. Então, nós estamos nos localizando primeiro, né, irmãos? É importantíssimo isso aqui. E a leitura que o irmão Ronaldo fez é para mostrar a gravidade do que Jeroboão, que é o capitão de Salomão, fez. Por medo dele fazer com que volte essa unidade de novo, ele construiu, ou ele edificou, ou ele fez 2 bezerros. Que impressionante isso aqui. Inacreditável, né, irmãos? 2 bezerros de ouros e falou para as tribos, aquelas tribos que ele estava governando agora, basta de vocês subirem para Jerusalém. Lembrando, irmãos, que Deus tinha estabelecido para que todas as tribos subissem a Jerusalém para adorar. Lembra? Deus estabeleceu festas lá que tinha que subir o povo de Israel para oferecer sacrifícios e suas ofertas lá em Jerusalém. Deus tinha estabelecido. Mas quem fez esse homem, irmãos? Ele estabeleceu nesse reino do norte 2 bezerros. Um na tribo de Dan, né, que seria mais ao norte, e outra em Betel, que é a 15 quilômetros de Jerusalém. Você acredita uma coisa disso, irmão? O que ele fez? Colocou 2 bezerros para que o povo fosse lá adorar. Além disso, ele estabeleceu sacerdotes. Olha só, e estabeleceu sacrifícios lá, irmãos, para que o povo não subisse a rei. Mas o destaque aqui, que a leitura Tem que uma fez o irmão, réplica.
Sim, irmão. Seria uma réplica do que eles faziam em Jerusalém. Isso, irmão. Muito bem. Isso mesmo. E a motivação era não perder o liderazgo. E a motivação, o líder está falando, que era para não perder a liderança dele, né? Então você vê como que é interessante, né? A motivação não era Deus, não era o bem do povo, era ele mesmo, viu? Olha a gravidade. Mas aqui, irmãos, é interessante, isso aqui é o destaque, que ele vai falar para o povo: eis aqui vossos deuses que vos tirou de onde? Do Egito. Grave isso. Essa frase é muito interessante, porque Israel, as 10 tribos, tinham presente isso. Deus, Jeová, que tirou eles do Egito, não era? Olha a confusão, irmãos. É muita confusão, porque o povo sempre foi estabelecido através da lei que não podia fazer o que de Deus? Imagem de Deus, né? Porque Deus um só é e não te farás imagem dele. Mas agora o que ele está fazendo, esse Jeroboão? Está fazendo algo visível para esse povo, as 10 tribos aqui, que era o reino do norte, fazer as práticas que fazia em Jerusalém. Olha a mistura, irmãos. Isso aqui é um destaque muito interessante, né? Então, logicamente, irmãos, que a consequência para Jeroboão I aqui, que é o comandante, foi muito grave. Deus castigou ele, viu? Por isso que ele fez. Deus não aceita. Isso chama-se idolatria na Bíblia, né? E é terrível. Eles iam lá fazer sacrifícios. Bom, agora tendo essa base como contexto, podemos nos localizar no tempo de Amós. 155 anos aproximadamente depois de Jeroboão, olha, já passaram vários reis, tá? No Reino do Norte, estou falando. E essa situação de idolatria, ou de becerros e de sacrifícios, prosseguiu 155 anos até Amós. Você acredita, irmãos, que continua isso até aí? É impressionante isso aqui. Nesse contexto, Betel era um santuário e tinha sacerdócios. Olha, ele foi enviado a Betel, irmãos, para falar. E aqui entra Amós. Localizados agora, podemos fazer a leitura, né, irmãos? E vamos começar então a leitura. Eu queria pedir para o irmão Genaro ler os primeiros 5 versículos, irmão. Por favor, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecor, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo por trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Israel, que consumirá os castelos. Azael, não é Israel. Azael, perdão. Fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Biqueate, Avém. E ao que tem o cetro de Bet-Edém, e o povo de Síria será levado em cativeiro a Kir, diz o Senhor. Aí. Obrigado, irmão. Você sabe que aqui é interessante a leitura, né? Porque aqui nós vemos que Amós foi mandado para profetizar. Quando ele começa a profetizar, ele não é conhecido entre a escola de profeta. Nós limos ali na abordagem que ele não era da escola de profeta, não era profeta, né? Então era alguém que não era conhecido. Imagina só esse cenário. Quando alguém se levanta para falar por Deus, a gente sempre olha, né? Quem que vai falar, né? Não é assim, a gente vai ouvir mensagens. Eu faço assim.
Se eu que já conheço, eu fico escutando ele, mas se não conheço, não, eu acho que não vou nem ouvir, não vou perder tempo, eu falo, né? Tem tantos pregadores hoje na internet, a gente faz isso, não faz, irmãos? Então, como é que Deus, olha aqui a sabedoria de Deus, quando manda alguém, ele começa a profetizar sobre as nações inimigas de Israel. E falando negativamente o que Deus ia fazer com aquelas nações. Ele começa dizendo, né? Assim disse o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, olha o versículo 3. E por quanto não sustarei o castigo, ou seja, não vou desistir do castigo, em outras palavras, né? Não vou mudar. Por 3 transgressões de Damasco e por 4 não vou abrogar, não vou desistir desse castigo. Não revogarei, porque trilharam agilidade contra trilhos de ferro. Você está mostrando por que a causa, né? Agora imagina o receptor. Quem que é o receptor das profecias? Israel. Como que ele recebe essa profecia? Isso mesmo, né? Não é assim? Bien feito. Bem feito. É assim que a gente pensa, né? Puxa, na hora tá falando dos inimigos de Israel, que Deus vai castigar eles, mas maravilha. E começa a falar, né? Ó, é interessante isso aqui, irmãos. A gente está abordando essa leitura e você vê como é que começa a profetizar Amós. E então, os ouvidos dos ouvintes têm certa aceitação. É a mesma coisa quando você começa a ouvir uma mensagem, que começa a falar assim, que Deus é por você, que Deus vai te abençoar, vai terminar os teus inimigos, tua situação vai mudar. Você não dá atenção a esse tipo de falar? Si Dios es por nosotros, Puxa, Deus está falando comigo, né? Não é assim? ¿quién contra nosotros? A Lília lembrou um versículo: se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Es enemigo. É. Então, quando uma pessoa. Por isso que é importante, irmãos, aqui a maneira com que faz a abordagem Amós aqui. Porque começa a falar coisas que a pessoa consegue ou quer ouvir. Né? Muitas vezes nós queremos ouvir coisas positivas. Coisa negativa eu não quero ouvir, né? Tem tantos problemas na Terra, eu vou estar ouvindo, perdendo meu tempo com coisa negativa? Não. Quero coisas positivas que me alentem a prosseguir. Não é assim parecido, né, irmãos? Continua aqui no. Irmão Sim, irmão. Vitor, Sim. a estratégia de Deus foi abrir o coração deles primeiro, para que ele Isso. possa agora colocar a sua palavra no coração deles. Muito bem. Muito bem. Foi a estratégia, né? É, vamos dizer assim, chamou a atenção deles na conversa, né? Muito bom, né, irmãos? É impressionante. Quebrarei, versículo 5, quebrarei. É porque o povo tinha um coração duro e não Sim, queria ouvir, porque ele levantou um profeta desconhecido. isso. Muito bem, irmão. Exatamente. E nós precisamos lembrar que em Israel, antes, quando recebeu a lei, né, através de Moisés, lembra que falava que se eles guardassem os mandamentos do Senhor, seriam prósperos? Lembra que a lei falava isso? E qual que era a situação momentânea que eles estavam vivendo nesse momento quando Amós foi? Muita prosperidade, irmãos. Então, olha como que é a ironia, né? A gente às vezes pega a Bíblia a nosso favor e nos apoiamos naquilo que o versículo fala fora do contexto. Por quê? Sinal de prosperidade, irmão, não é uma evidência de prosperidade espiritual. Às vezes a gente julga dessa maneira. Vemos pessoas que estão prosperando economicamente e julgamos ela como que Deus está abençoando elas. Ou seja, material, irmão. Você É, falou espiritual. É isso. material. Perdão, irmão. Exatamente. Às vezes vemos uma prosperidade material e achamos que isso é uma bênção de Deus, né? Aqui, irmãos, essas pessoas aqui que Amós foi profetizar lá, eles estavam prosperando, elas estão bem, estão desfrutando da vida. Não tinha Mas, o guerra, não Vitor, tinha nada. Pode falar, irmão Carlos. Vitor tem uns dois lados. Quando Sim, você olha a história que você localizou, vamos dizer, geográfica, na época, né? sim. Geografia da época, vamos dizer assim, eles, as duas tribos que é, as duas tribos que eram Judá e quem mais o outro? Esqueci o nome. Reino Benjamim, do né? Norte?
Não, do sul, do sul. É do sul. Do sul eram os dois reinos, não é? Sim. O do norte era que vamos dizer assim, Israel. estabeleceram um lugar de adoração que era Betel, que era vamos dizer, um outro centro que eles podiam ir para não perder a liderança. Sim. Mas aí os dois ficaram, vamos dizer assim, de forma correta com Jerusalém. Eles subiram para Jerusalém, estavam em Jerusalém, eles tinham a posição correta, vamos dizer assim, legalmente falando, né? Só que o problema é que eles se degradaram, porque eles não perceberam que estava entrando um outro problema, que era a estabilidade econômica. Sim. Porque aí você vai tocar com certeza esse assunto, que eles começaram a ser injustos com muitas coisas, né? E a justiça para eles estava tudo certo. O sacerdote convinha com isso aí, os juízes convinham com isso aí, ganhava dinheiro, ganhava alguma coisa por trás. Isso de certa forma enganou muito eles, essa questão de que eles estavam no lugar correto, Sim. porque era Jerusalém onde a gente tinha que ir. Eles estavam lá e isso causou problemas para eles. Sim. E quando eles teriam que escutar a palavra do Senhor falando para eles e não precisamente para o norte, eles se achavam de forma correta ainda, até Sim. que o Senhor falou de uma outra forma para eles, né? Aí que eles acordaram. Verdade, irmão. Muito bem essa observação, hein? Você sabe que prosperidade não é sinal de aprovação de Deus, né? Aqui no tópico número 2 do PDF, fala isso, né? Se os irmãos me acompanham ali na leitura, tem uns versículos que é importante ler, né? No tópico número 2 aqui do PDF, Deus que passei para todos já. Ali no tópico 2, disse prosperidade exterior não significa aprovação de Deus. Israel vivia confortavelmente. Olha o versículo de Amós 6:1. Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no Monte Samaria. Fazer aqui sinal de que a pessoa está tranquila, né? Anda à vontade, né? Amós 3:15. Caças de marfim. Marfim, irmãos, é um material muito caro, né? Porque se eles estavam vivendo a prosperidade que o Salomão, vamos dizer, trouxe para a nação, né? Em certa maneira. Lembra que Salomão se tornou famoso pela sua sabedoria? E ele fez prosperar Israel, irmãos, com riquezas e tudo mais, né? Lógico que agora está dividido. Eles, 150 anos ainda estão desfrutando dessa prosperidade que o Salomão trouxe. Caças de marfim. Amós 3:15. Viviam deitados em camas de marfim. Olha só, irmãos. Eu nunca vi uma cama de marfim. Deve ser caro, hein? Você já viu, irmão Maurinho, alguma cama assim ou não? Marfim? Não? O marfim, você sabe o que é, né? É tirado do elefante, né? É aquele, não sei como chama, aquele colmilho, né? O colmilho dele, né? O único marfim que eu conheço é a cor. A cor. Cor de marfim. Cor de marfim. Ah, você conhece a cor, entendi. Não Só a marfim. cor. Olha a prosperidade. Eu acho que meu irmão Maurino tem uma cama assim. É impressionante, hein? Aí o versículo, nós estamos considerando apenas, irmão, mas é importante isso aqui. Ó, Amós 6:4. Deitados em camas de marfim, espreguiçando-se sobre seus leitos. Tá bem à vontade, né? Não tem horário para cumprir, tá tudo tranquilo, levanta a hora que quer. E olha como que era a alimentação deles, irmão. Ó, é impressionante isso aqui. Amós 6:4. Cordeiros de rebanho e bezerros cebadouro. Cebadouro, irmão Mauri, é engordado? Seria de engorde? Seria de engorda, né, irmão? De engorde, né? Ou seja, Cevado, né? uma carne Qual esse gordurenta. versículo? Carne argentina. É Qual tipo esse versículo, irmão? 6:4 de Amós. 6:4. É tipo a carne argentina, irmão. Eita, Senhor, misericórdia. Ó. Né, irmão Sanders?
Mas olha como que eles estavam, irmãos. Muita vontade, né? Puxa vida. Mas sabe qual que é o conceito, irmãos? Deus tem me abençoado. É isso que a gente pensa, né? Puxa, Deus me abençoou. É isso que nós falamos, né? Olha a prosperidade, sinal evidente da prosperidade de Deus. Olha a cegueira, irmãos. É isso aqui nós estamos considerando, porque fala muito ao coração, né? Amós 6:6. E bebiam o quê? Vinhos em taças. Essas taças que eles usavam, irmão, era tipo as taças do santuário. Ó, De ouro. coisa fina. Pode falar, Carlos. De ouro, né? De ouro, né? O oposto disso, Vitor, É, é quando você. Os dois conceitos que se tem. sim, Quando está indo mal, é porque eu estou mal. é, Ou quando você está passando mal, você pecou. Eu te é. julgando você, né? Então não é assim também, né? Não, é. Irmãos, isso traz uma evidência da ignorância diante de Deus, né? O não conhecer a Deus e você se torna como a igreja em Laodiceia, Apocalipse 3:17, né? Fala assim: pois disses, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha, irmãos, não é parecido com a situação de Israel nesse momento? Sim. Irmão, Sim, irmão, Maria. é importante esse versículo também, que é o pano de fundo. Duas coisas que eu lembrei, assim, Sim, que esse foi Amós, né, foi praticamente escrito, foi 800 ano de 800 antes de Cristo, né, vamos dizer, sim, 2800. E o que era para a nação é o que se repete para a nossa nação hoje, né? Aí eu vi esse versículo que é o refrão, capítulo 2, o versículo 6. Porque assim como tinha luxúria, existia um momento que estava sendo esmagado os povos, os juízes estavam sendo imparciais, sim, irmão. buscavam os seus próprios interesses. Então mostra esse versículo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro Sim, e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. muito bem, A irmão. base, eu fiquei muito tocado também nessa madrugada, como que o Senhor, eu gostei do irmão, o irmão falou assim, o Senhor olha pela igreja, mas o Senhor olha pelas nações. Sim, Nosso Deus olha para aqueles que estão sendo afligidos injustamente, porque há uma tendência da gente achar que o Senhor está olhando só para a igreja, para os isso. escolhidos. E o Senhor tem um plano, ele está vendo um que está sendo Amém. martirizado, Sim, sacrificado, escravizado, né? Então, esse versículo é o contexto da época em Amós, sim, né? irmão. Eu fiquei impressionado também, outra coisa que eu ganhei foi profeta menor, são 12 profetas menor, não é por ser menor de, de significado, é por É, ser os livros menores, porque os os livros maiores, menores. como Daniel, Isaías, Jeremias, é, tem mais um? Como que é? Elias. Os maiores são. E É. então, vamos? Não, não. Elias. É. Elias não escreve, irmão. É, Elias conta a história dele. é verdade, no sentido Isaías, assim. Isaías, Jeremias. Daniel. Esqueci Daniel, não agora é? tudo. Mas assim, em relação aos profetas menores, Sim. o que eu fiquei Daniel, impressionado. Daniel. Hã? Daniel e Daniel, Daniel, Ezequiel. Daniel, é isso aí, irmão. Daniel. Isso. O que eu fiquei impressionado que Amós é o primeiro a escrever. Você vê que não era um profeta na época, né? Ele escreve o primeiro livro no hebraico lá sobre a história, né? Sim, Então, o contexto dessa época, esse versículo é muito importante que mostra que o povo, assim como estava tendo como se fosse uma Babilônia, as pessoas vivendo na riqueza, marfim, palácios, estava oprimindo o povo isso. com Exato. impostos, com trabalho forçado, né? Então foi o que eu ganhei, só Sim, interrompendo o irmão. E também o que eu achei interessante no mapa, sim, só aí, só para depois, Dan e Betel, é como se fosse no extremo norte e no extremo sul de sim. Israel, quase na divisa
de Judá, que vem Jerusalém, Belém. Sim, Quase dá uma distância de 15 quilômetros de Jerusalém. Então, mostrando que Jeroboão foi estrategista. Ele quis segurar o reino dele, que estava ameaçado, sim, né? Então, exatamente. foi isso aí, irmão. Só essa consideração. Isso, maravilhoso. Inclusive, irmãos, essa é, vamos dizer, mostra a situação de cegueira espiritual desse momento, porque eles estão achando que eles estão bem. E é muito notório que quando o Senhor Jesus veio, também tinha uma situação espiritual parecida, né? Eles, por exemplo, fariseu religioso da época, eles se achavam como que estavam bem espiritualmente, né? É uma situação recorrente de Israel, vamos dizer, né? Que eles, pelo fato de serem prósperos, é um sinal que Deus está abençoando eles. E quando eles tinham uma pessoa diante deles em aflição, ou quando está passando por situação, eles achavam que é castigo de Deus. Então, qual que era a prática recorrente de Israel? Banquetear. Então, essa situação de prosperidade, de bem e de tudo que eles estão vivendo, faziam banquetes, né? Olha como que é. Qual que era... Quando que você manda fazer uma festa, né? Você fez uma conquista de alguma coisa e você quer chamar teus amigos, olha, vou fazer uma festa porque eu conquistei aquilo, né? Vou fazer uma janta. Puxa, alegre-se comigo que eu conquistei alguma coisa, né? Então, como que Israel se considerava diante dos banquetes? Era como disse, tô provando que Deus me abençoou. É, é uma prova de realizações na minha vida. Então, você vai ver muitas vezes que foram chamados, por exemplo, Jesus foi convidado para uma festa de um fariseu. Lembra que convidou ele? É um banquete. Mas quando convidou ele, quem que estava junto com os discípulos? Com Jesus, não eram os discípulos? Mas a pessoa que fazia banquete, que era próspera em Israel, ele tinha uma parte da casa que era para alimentar os pobres. Tinha uma parte da cozinha lá para mostrar que ele ajudava os pobres. Então, Jesus, quando foi convidado, ele ficou naquela parte lá, que seria os últimos lugares da festa. Desse outro lado, tinha os convidados de honra. Lembra que Jesus falou para aquela pessoa que convidou ele para a festa? É, é. Fala assim, não senta nos melhores lugares, não, né? Falou assim para quem celebrou a festa. Não senta nos melhores lugares, porque vai vir o dono e vai falar assim, levante, porque esse é para outro. Aí fala para o fariseu que convidou. Eu entrei aqui e você não me lavou os pés. Você não me deu beijo, lembra? Que, ou seja, a pessoa está mostrando que Jesus foi convidado para um banquete, mas ele não era o convidado de honra. Você vê como que é, irmãos? Quando as pessoas fazem festa, nesse caso aqui estamos falando dos fariseus, dos escribas da época de Jesus, eles estão mostrando uma situação espiritual, mas que na verdade não é real. E aqui, irmãos, traz esse relato, estamos trazendo esse relato porque a Mauri trouxe esse aspecto. Qual que era a base deles? A base deles, ele dizia assim, eu sou próspero, mas aquele que está em desgraça, Deus está castigando eles. Lembra do rico e Lázaro? O que o rico fazia, irmãos? Na história de Lucas 16. Lembra, irmão Genaro? O rico comia, né? Fazia Banqueteava banquetes. Fazia banquete e se vestia de de púrpura, púrpura. de linho finíssimo. Isso. E o Lázaro, por outro lado, ele queria comer do quê? Das migalhas que caía da mesa do rico. E por que o rico não se importava com Lázaro? Você sabe por quê? Porque ele merece sua situação. Ele está assim porque Deus está castigando ele. Esse era o conceito em Israel, irmãos. Por que as pessoas não ajudavam os necessitados? Esses religiosos. Aqui você faz, aqui você paga. Lembra do capítulo 9 de João?
quando os discípulos perguntaram para Jesus? Lembra do cego de nascença? Quem pecou? Quem pecou? Este ou seus pais? É. Quem pecou? Então, olha o contexto aqui. Pode falar, Diego. Não, não, queria só mencionar que até hoje em dia também tem pessoas com essa crença, Isso, irmão. que falam, não, aconteceu alguma coisa com um vizinho ou com um parente e automaticamente já fala, não, deve ter feito alguma coisa errada e por essa Isso, razão está passando o que está passando. isso, muito bom, irmão. É isso aí. É que o conceito religioso pensa assim, né? Uma pessoa abençoada é próspera materialmente. E uma pessoa castigada por Deus, ele está passando por alguma coisa, né? Eu não vou colocar mão nisso, não. E eu não vou colocar mão nisso aí, não, porque vai que eu intervenho na mão de Deus. Deus está tratando com a pessoa, eu vou lá tirar essa situação. Não é assim que nós falamos normalmente? É assim mesmo. É, Mas tem um versículo, Vitor, sim, em Efésios capítulo 6. sim. É interessante esse versículo, diz assim no versículo 2: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, Aí, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. sim, Então tem uma promessa com relação à palavra de Deus também, né? sim. Não é por ser crente que o crente vai padecer por situações muito Isso. difíceis. Nós estamos falando isso. E ele honra claro que aqui está falando dos pais terrenos, Sim, mas nós também temos nosso Pai celestial. Se nós honramos nosso Pai celeste, irmão, todos nos irá bem. Isso não significa que seremos prósperos isso. materialmente, mas próspero espiritualmente, porque as promessas não são terrenas. Sim, As promessas são celestiais. são celestiais. Vamos ter longa vida, mas tudo nos irá bem e, irmãos, a nossa alegria, o nosso gozo com o Senhor vai ser certeiro, que não vai ser produzido pelas coisas terrenas, mas pelas Isso. coisas celestiais. Aleluia. Até porque na Bíblia, né, não menciona que vai viver bem materialmente com coisas, né, da terra. Isso. Que nem meu pai falou ali, que você honrando, mesmo você passando em dificuldade, você vai estar bem, Isso, irmão. Isso, irmão. porque Muito Deus bem. está ali. Maravilhoso, hein? Irmão, Você E vê? é tão enganoso que a Bíblia menciona, né, que o nosso coração é tão enganoso que isso. muitas vezes pensamos de que quando temos muita riqueza, quando está indo muito bem materialmente, o que for, está Sim, indo tudo bem, a gente está sendo abençoado. sim, Mas na Bíblia também menciona, né, que Deus, para castigar também, ele deixa a sorte da pessoa, né? sim. É verdade. E mesmo ele estando indo tudo bem, ele está sendo castigado também por Deus. Isso. É. É. Esse é muito bem colocado, os irmãos, que eu acho que esse é o ponto. Nós estamos negando que Deus não batia abençoar materialmente. Estamos mostrando a situação espiritual de cegueira, né? Não estamos em contra de você ser próspero, né? Nós temos aqui no seu irmão Mauri que ele tem uma condição melhor. Não quer dizer isso que é negativo, não estamos falando isso. Simplesmente estamos trazendo uma condição espiritual do momento lá, irmãos, da cegueira espiritual, de achar que isso é prosperidade, que isso é bênção de Deus, entendeu? Tá bom? Isso que é importante distinguir aqui, né? E você vê, o que o irmão Mauri trouxe é porque justamente o que estava acontecendo lá, o que vai vir a repreensão, justamente é sobre isso. Porque eles estão tendo um conceito errado em relação às coisas de Deus. E usando as escrituras muitas vezes. Né? Não é assim no nosso meio, irmão. Às vezes a pessoa usa a escritura porque está olhando para si mesmo, querendo mover a mão de Deus em favor de si. E aqui, irmãos, nós vemos, por exemplo, como é que essa situação espiritual, de onde que tinham tirado essa riqueza, prosperidade, né? Aqui, o justo, vamos dizer, a pessoa que era humilde, era explorada por essas pessoas lá, irmãos. Olha que impressionante, aqui em Amós 2, versículos 6 e 7. Olha essa expressão que usa aqui. Vendem o justo por dinheiro
e o necessitado por um par de sandálias. Viu, irmão? Como que era a prosperidade daqueles homens? Como eles justificavam que essas pessoas eram castigadas por Deus, porque sua situação. Você sabe que na Índia, irmãos, hoje, na atualidade, na Índia, eles têm duas castas sociais. A casta superior, que é abençoada pelos deuses, são prósperos e ricos. E os que são pobres e humildes são amaldiçoados. Intocável. Essas pessoas você nem tem que tocar nelas. Ali, né, na Índia, é assim a situação deles, sabe? Então aqui é a mesma coisa. Eles justificam por que exploram aos justos, né? Vendem o justo por dinheiro e é o necessitado por um par de sandálias. Eles já são amaldiçoados mesmo. Essa pessoa não merece nem nosso cumprimento, nem nos preocupar por elas, porque são pessoas que estão debaixo do tratamento de Deus. Olha que impressionante, irmãos. Olha a situação espiritual. Isso que nós estamos. Amós 2:8. Eles tomavam roupas dadas com penhor. Até a roupa eles penhoravam dos pobres. Amós 3:9 ao 10. Em Samaria havia grandes tumultos e opressão dos ricos. Olha, impressionante. Acumulavam as coisas em seus palácios. Amós 4:1. Eles transformavam o juízo em alosna. Ou seja, para eles, o juízo, vamos dizer, é justo fazer isso com a pessoa, né? Ele já tem o castigo de Deus, então é justo fazer isso. Vamos tirar deles mesmo. Porque alosna significa ervas amargas. Então, essas pessoas faziam do juízo, como disse assim, estamos ajudando a Deus no castigo dela, justificando suas ações. Por isso que precisava do profeta ali para apontar, irmãos. Você vê como que o coração é enganoso, que o Diego falou? Enganoso o coração do homem, irmãos. Desesperadamente. Desesperadamente corrupto. Amós 5, eu queria pedir para o irmão Mauri. Irmão Mauri, capítulo 5 de Amós, versículo 11 e 12. Acho que não está ali. Quer ler, irmão Diego? Não, só um Aí. minutinho. Tá. É, capítulo 5. Versículo 11 e 12. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado, porque sei serem muitas vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Puxa vida, que palavra, hein? Você vê o Que impressionante, irmão? situação, né? Que contexto, né? Eu não tinha visto esse versículo, irmão. Sei. Lembra de Lázaro? Aonde que estava? Na porta de quem? Do rico, né? Do rico. Por que o rico fazia isso com o pobre, irmão? Porque eles achavam que eles estavam fazendo o juízo de Deus. Eles estão. Sim, irmão. Eles pensavam que aquele pobre estava tendo o que ele merecia. Isso, esse mesmo. Esse é o sentido. Por isso que a gente às vezes justifica nossas ações, né? Eu falo para você, às vezes eu vejo um necessitado, uma pessoa, eu tô comendo alguma coisa num lugar, né? E vem uma pessoa e pede um pedacinho de pão. O que que você faz? Não reações de dar a pessoa para comer e tal, né? É natural do homem às vezes, é pessoa boa, né? Então, quando você vê um caso de Lázaro, que queria comer das migalhas do rico, o rico é bárbaro. Por que ele faz isso? Porque ele tem justificativa, irmãos. Ninguém lhe dá. Ninguém lhe dava. Por que não lhe davam, irmão? Porque eles entendem que a escritura está amaldiçoando essa pessoa. O cego de nascença do capítulo 9. Quem pecou? Este ou seus pais?
Por que que eles disseram isso? Porque a única explicação naquele tempo de uma pessoa ser cega é porque ela transgrediu. Ou ele está recebendo o castigo dos pais. Olha que situação, irmãos. Por que que eu me estou detendo aqui e não estou avançando, irmãos? Porque a cegueira espiritual, às vezes, justifica a minha ação. Só eu vou para o céu. É. Lília fala, sou eu que vou para o céu. Outra coisa, irmãos. Lembra que o Senhor Jesus falou para seus discípulos, capítulo 16 de João? Eu vos digo isto para que vocês não se escandalizem. Chegará o tempo que vos perseguirão e vos matarão. Em nome de Deus. Olha a cegueira espiritual, irmãos. Serviço a Deus. Prestando serviço a Deus, eles vão matar os que são de Deus. E para nós é uma reflexão, irmãos, porque quando vem a palavra do Senhor, ele nos quer tirar da cegueira espiritual, da mal compreensão. Porque às vezes nós estamos tão bitolados na nossa maneira de ver que julgamos os demais. E não temos paciência com os demais. Nós suportamos o débil na fé. Né? Condenamos logo. Eu sou religioso, irmão. Eu vejo uma situação de alguém se postrando num becerro de ouro. O que que eu vou fazer? Você não vê nas escrituras que diz aqui? Como que você se vai dobrar diante de um becerro de ouro? Mas ali, irmãos, tinha tanta confusão ali, irmãos. Mas quem que conhece o coração realmente? Quem que sabe da situação de uma pessoa? Não é Deus, irmãos? Quem que sonda os corações? Quem que sonda os corações e discerne os pensamentos para retribuir a cada um segundo as suas obras? Não é Deus, irmãos? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Sim, irmão. Essa condição que você está falando não é necessariamente das 10 tribos, que é do Reino do Norte. Isso. Você está me falando do Reino do Sul, da condição do Reino do Sul. É isso? Não, aqui Amós foi para o Reino do Norte, né? E está mostrando a situação do Norte. Aham. Mas você vê que simultaneamente, muito bom isso aí, irmão Carlos, porque simultaneamente, eu vou lembrar, sabe quem que era o rei nesse momento que Amós estava lá? Era o que Genaro falou, Jeroboão II, que estava fazendo o mal diante de Deus, tá? Mesma coisa. E no reino de Judá, quem que era o rei nesse momento? Você lembra, irmão Mauri? Pode falar, irmão, não lembrei. O rei Ezequias. Ezequias, né? Sabe quem que era Ezequias, irmão Carlos? Não me lembro direito, pode É falar. aquele que Deus abençoou ele. Puxa, abençoou seu reino. Ele foi próspero. Até que seu coração se exaltou. Ó, vamos lá na leitura. Muito bom isso aí, irmão Carlos. Isaías, deixa eu localizar. É segundo de Crônicas, né? Vamos ver. Eu tô falando esse aqui, Uzias, tá? Uzias é o nome do rei contemporâneo no Reino do Sul, não no Reino do Norte. Uzias. Uzias, vamos ver aqui. Já falo para os irmãos o versículo. Segunda de Reis, 15, capítulo 15. Se você ler do versículo 32, segunda de Reis, ele disse que no ano segundo de Peça, filho de Ramalias, rei de Israel, começou a reinar em Jotá, filho de Uzia, rei de Judá. Aqui vai mostrar que ele começou de pequeno a reinar em Israel. E ele foi abençoado, seguiu os caminhos do seu pai, ele foi abençoado por Deus, ele tirou os lugares altos de adoração, estamos falando em Judá, tá? Ele foi uma pessoa muito próspera por Deus, porque ele começou bem. Mas em Segunda de Crônicas, aqui é Reis, ali mostra um aspecto só. Em Segunda de Crônicas, eu não lembro exatamente o capítulo, mas vai mostrar que seu coração se ensoberbeceu e fez o mal diante do Senhor, e ele quis oferecer sacrifícios no templo.
era uma função dos sacerdotes do templo, mas ele quis oferecer lá. Por que que ele quis fazer isso? Porque o coração dele se desviou do Senhor. Não considerou as palavras do Senhor e a maneira de Deus, né? Ou seja, qual que é o pano de fundo? Prosperidade também. Foi próspero. Até que seu coração se saltou. Olha como que é a figura, né? Lá contemporâneo, lá no reino do norte, Amós está exortando aquela prosperidade. E aqui, alguém que começou humildemente, se exaltou e fez o mal diante do Senhor. É impressionante esse quadro aqui de comparação, né, Carlos? Muito bom. Porque Deus Mas, sempre fala. mas tem o outro lado, por exemplo, Sim, irmão. fazendo um paralelo e aplicação do que você está falando. Sim. Lembra Saul como que começou? Saul como começou? O primeiro rei de Israel? Humilde. Muito bem. Aí quando o Senhor falou para ele obedecer totalmente, já que ele era rei, tinha a posição diante de Deus, ele não fez na totalidade o que o Senhor exigiu dele, Isso. falou para ele. Ele fez de forma parcial. Isso. Então, esse também é um outro lado da moeda, né? Que tem que cuidar, né? Sim. Muito bom. Obrigado, irmão. Segunda de Crônicas 26, é. Vai lá rapidinho só para mostrar esse aspecto, né? Aqui, se você ler o capítulo 26, você vai ver como foi o começo maravilhoso de Uzias, rei de Judá. Mas olha do 16 em adiante. Quer ler, irmão Genaro? 26:16. Sim. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Isso. Pode Porém, ler. o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e retiraram ao rei Uzias. Resistiram. Resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mister. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então, Uzias se indignou. Então Uzias se indignou. Tinha o incenso na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o feria. Aí. Obrigado, irmão. Aí você vê, irmão, Irmão, isso aqui. Vitor, só para como Sim, você achou a passagem, eu estava vendo aqui na minha Bíblia, estava grifada, e sim, o início, isso daí é uma demonstração também, daquilo que nós compartilhamos ontem também sim, sobre os outros, aqueles outros exemplos, depois nós podemos no compartilhar falar um pouquinho, mas sim. olha aqui no início, Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, que você Isso. falou, né? Aham. E 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Olha esse versículo. Ele fez o que era reto Muito. perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Sim. Propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E isso me fez assim ver que o Senhor sempre examina os corações, meu irmão, Amém. dentro de todas as épocas, né?
Porque se você vê o início dele aqui, você não esperaria que ele cairia numa situação dessa de transgressão, Hum, principalmente contra o tabernáculo, né? Contra o templo do Senhor, né? sim, Então, mostrou que no final ele acabou tendo lepra, mostrando uma situação em que muitas vezes a pessoa começou com o Senhor a sua caminhada. começou. Então você fala, não, começou com o Senhor, aqui é resolvido o problema, né? Sim, Sempre tem esse conceito, né? verdade. Por isso que se está em pé, cuidado para Que não que não caia. caia, né, irmãos? Essa Sim, palavra de demonstração vai para todos. sim. Podemos tirar vários exemplos disso. Era isso daí que eu vi o início do Muito versículo, bom. eh, porque como que ele foi atacado por lepra, depois porque ele exaltou o seu coração para sua própria ruína Verdade. e Saltou seu coração. cometeu transgressão com o Senhor, né? Porque Sim, não é uma tendência? é a É, tendência. pô, começou tão bem, como que vai cair agora, né, irmão? É impressionante, É irmão. isso aí. Muito, muito bom. E respondendo a pergunta de Carlos, vamos associar isso agora com Amós 7,14. Vamos lá. Amós 7,14. Oi, oi, é impressionante, irmão. Versículo 12 para contextualizar. Então Amacias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come teu pão e ali profetiza. Ou seja, Amós estava profetizando no Reino do Norte. Ele era da terra de Judá, ou seja, pertencia ao reino de Judá. Então, esse sacerdote aqui, né? Esse sacerdote que era que cuidava ali do santuário em Betel, não era o mesmo sacerdote que nós falamos lá, contemporâneo de Uzias, que defenderam lá que não. Eram 80, lembra? Sacerdotes ali junto com o sumo sacerdote que impediram a Uzias entrar no templo. Não eu mesmo, Carlos, porque lá tinha uma situação de Betel, já tinha adoração lá e tinha sacerdotes lá. Mas aqui do outro lado, que eram só 15 quilômetros, tinha outro contexto espiritual. E ali tinha profetas que Deus estabeleceu, que era da tribo de Levi. Lá no Reino do Norte, em Betel, que era 15 quilômetros só, tinha profetas que eles estabeleceram, que Jeroboão primeiro Sim. estabeleceu, lembra que estabeleceu um Uhum. sacerdócio para Sim. sacrifício? Bueno, Sim. bom, esse Amacias aqui não era do templo dos judeus, era do templo de Betel. Por isso que Uhum. diz agora para Amós, que é um profeta, olha o desfecho aqui, né? Aqui é importante, porque ele está dizendo que vai embora para ajudar, vai embora para lá, para comer teu pão e profetiza lá. Por que você tem que vir aqui? Nós temos um profeta, né? Vamos dizer, né? Agora a resposta de Amós, né? Mas então disse, respondeu Amós, versículo 14, e disse a Amacias. Amacias quem que é? É um sacerdote estabelecido pelo Reino do Norte. Não é aprovado por Deus, tá? Olha que impressionante. Respondeu Amós e disse a Amacias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Por que, irmãos, disse isso? Porque ali, nesse contexto de transgressão e idolatria do Reino do Norte, eles tinham esse sacerdote progressivo. Já há 150 anos funcionando isso aí, irmãos. Desde que Jeroboão I estabeleceu esses becerros lá em Betel e Dan, já tinha esses sacerdotes ali. Agora que Amós começou a profetizar contra Israel, se levantou esse profeta aqui, esse sacerdote aqui, e manda embora. Agora a resposta de Amós é extraordinária. Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas sou boeiro e colhedor de sicômoros. Sicômoros é um figo, né? Bem durinho, né? Que era uma forma de alimentar os animais e eles comerem isso ali como um pão, né? Era o pão de pobre que chama, né? Olha que impressionante, irmãos, isso aqui. Então, isso nos mostra, o irmão Carlos, essa situação de diferença entre o reino do sul
e o Reino do Norte, viu? E esse Uzias é contemporâneo de Jeroboão II, mais ou menos para você localizar. Entendeu, irmão Carlos? Sim, eu entendi, sim. Obrigado. Tá bom. É impressionante, né? Voltando de novo aqui, só para deixar para os irmãos falarem agora, né? Porque não vai ter como terminar essa abordagem. Eu acho que é maravilhoso essa liberdade. Não tem um esboço para terminar, tá? Não precisa terminar esse esboço aqui. É simplesmente para nós continuarmos sobre isso, né? É maravilhoso, maravilhoso. Então, eu queria Hoje, só hoje é só o ponto de partida. Estamos começando assim. ponto de partida, exatamente. Introdução. Então, eu vou parar por aqui e os irmãos continuamos na palavra, né? Porque é muita riqueza, irmãos. Deus seja louvado por isso.